Você certamente acompanhou o caso do submersível nos últimos dias, que se perdeu nas profundezas do Oceano Atlântico e, posteriormente, foi encontrado após um acidente de implosão que chocou o mundo e nos lembrou que o poder das águas vai muito além da sua vastidão. Infelizmente, o caso acabou em uma tragédia que as autoridades levaram vários dias para confirmar. Isso porque realizar buscas submarinas é extraordinariamente difícil. Hoje eu vou te contar por que é tão difícil assim procurar qualquer coisa debaixo d'água e te explicar também o que é e como funciona esse monstro poderoso chamado pressão, de que tanto se fala e por que ele é tão implacável. Então pega o seu snorkel, coloca o pé de pato e mergulhe aqui no vídeo de hoje. Fala galera, aqui quem vos fala é Alecos Mazolotti, o seu anfitrião virtual do mundo da ciência e da tecnologia, e você é sempre bem-vindo ao Cienciacional. Caso você tenha acompanhado o caso por cima, sem muito detalhe, eu vou resumir brevemente para você. Se você preferir, pode usar a seleção de capítulos para ir direto para a próxima parte. Antes de começar, eu preciso te dizer que o nome correto da unidade é submersível ou submergível e não submarino, porque ele precisa ser levado de navio até o lugar onde ele vai mergulhar, enquanto que um submarino mesmo ele tem mais autonomia e é capaz de se deslocar sozinho do porto até o local e depois de volta. O submersível que desapareceu fazia parte do programa de uma viagem organizada pela empresa OceanGate Expeditions. A viagem custava $250 mil por pessoa, o que equivale hoje, em 2023, a mais ou menos R$1.200.000 por passageiro. A sua principal atração era um mergulho nas profundezas do oceano, com o objetivo de visitar os destroços do famoso navio naufragado Titanic. Pois não? Pois não? Entendi. A sua principal atração era um mergulho nas profundezas do oceano, com o objetivo de visitar os destroços do famoso navio naufragado Titanic. Para isso, eles precisariam viajar de navio até uma distância de aproximadamente 650 quilômetros da costa do Canadá, que é onde se encontram os restos do Titanic, e, em seguida, mergulhar até uma profundidade de aproximadamente 3.800 metros, praticamente 4 quilômetros mar abaixo. Mas essa não foi a primeira excursão realizada pela OceanGate. Outras duas missões bem-sucedidas já haviam sido realizadas em 2021 e 2022, sendo esta agora em 2023 a terceira edição. Mas dessa vez, depois de 1 hora e 45 minutos, quando o submergível já estava se aproximando dos destroços do Titanic, a comunicação com a base foi perdida. Depois de algum tempo, as autoridades foram acionadas, mas nada foi encontrado até vários dias depois. O mergulho aconteceu na tarde de domingo, mas foi somente na quinta-feira que os seus destroços foram encontrados. Esse longo intervalo é praticamente inevitável e poderia ter sido até maior, porque é rigorosamente difícil encontrar coisas no oceano. Mas por que é tão difícil? Talassofobia é o nome dado ao medo irracional do mar e de águas profundas, trazendo, como toda fobia, a sensação de pânico e terror, causando ansiedade e perturbação. Mas será que esse medo é tão irracional assim? Fobias podem começar como medos perfeitamente compreensíveis, como o medo de cobras e aranhas, já que várias espécies têm potencial para serem legitimamente perigosas. No caso da água, a OMS estimou agora em 2023 que 236 mil pessoas morrem afogadas todos os anos. Isso representa 7% das mortes relacionadas a ferimentos. Nós temos o que pode ser chamado de medo evolutivo do mar. Grandes corpos profundos de água nos ensinaram a respeitá-los num nível que se estende à nossa memória genética. E existem indiscutivelmente boas razões para isso. Parte dos motivos que nos inspiram esse medo e esse respeito são os mesmos que fazem com que seja tão difícil encontrar destroços submersos. Você provavelmente já ouviu dizer, e se não ouviu, fique sabendo, que nós conhecemos muito mais a respeito do espaço e do cosmos do que sabemos a respeito do fundo do mar. Apenas cerca de 5% do fundo dos oceanos já foi mapeado com detalhes.
Além do custo muito elevado, já que expedições subaquáticas são extremamente caras, o primeiro empecilho é a imensidão do mar, que pode facilmente nos dominar. Sem nenhuma referência visual para nos situar, a visão que temos é de vazio infinito em todas as direções. Dependemos exclusivamente de equipamentos para saber onde estamos. É como estar no vazio do espaço, só que sem nenhuma estrela ou planeta ao nosso redor. Isso, por si só, já dificulta muito a realização de qualquer busca. Mas é claro que isso não é tudo. Como se o imenso vazio não fosse suficiente, à medida que descemos, a luz começa a ter dificuldade para nos acompanhar e o vazio infinito começa a se transformar em uma escuridão abissal, tornando impossível enxergar qualquer coisa que não esteja debaixo de um limitado facho de luz. Para cerejar esse bolo, junto da visibilidade, o calor também vai ficando para trás. A temperatura da água pode chegar a menos 2 graus Celsius na região ali onde se encontram os destroços do Titanic. Só até aqui já deu para ter uma ideia de por que é tão difícil encontrar qualquer coisa no mar. Mas eu preciso te falar que esses são só os problemas fáceis. Os perigos do mar vão muito além de um vazio que parece infinito, trevas abissais e temperaturas de congelar a alma. No nosso caminho em direção ao fundo, um silencioso inimigo ganha força descomunal: a pressão hidrostática. Me diz uma coisa, você consegue se imaginar deitado confortavelmente debaixo de uma caixa d'água cheia? Eu só posso imaginar que não. Estar debaixo d'água pode ter um efeito parecido. A diferença é que debaixo d'água, o peso é exercido sobre nós em todas as direções ao mesmo tempo. Damos a esse fenômeno o nome de pressão hidrostática. A pressão hidrostática é a força que um fluido exerce num objeto que está submerso nele por causa do próprio peso desse fluido. Por isso, a pressão hidrostática vai depender de 2 fatores. O primeiro deles é a densidade do fluido, ou seja, quanto pesa um metro cúbico desse fluido. O segundo é quanto fluido existe acima do objeto submerso. Quanto mais pesado for o fluido e quanto mais fundo está submerso o objeto, maior vai ser a pressão hidrostática. E quando a gente fala fluido, não precisa ser água, pode ser qualquer um, inclusive o ar. Não sei se você sabe, mas o ar pesa. Pode não ser muito, mas pesa. E é fácil demonstrar isso com uma simples experiência. Se você amarrar em cada ponta de um cabide uma bexiga vazia, vai ver que o cabide permanece balanceado quando pendurado. Mas se uma das bexigas estiver vazia e a outra cheia, a coluna de ar sobre as nossas cabeças não é diferente. Você pode não acreditar, mas em uma superfície de apenas 1 metro quadrado existe uma coluna de ar que pesa aproximadamente 1 tonelada. E mais, como a pele de uma pessoa possui uma superfície média de 2 metros quadrados, então são aproximadamente 2 toneladas de peso sendo exercido sobre você em todas as direções. Mas a gente não sente esse peso todo porque a mesma força é exercida em nós de dentro para fora, deixando tudo equilibrado. Agora, se o ar que é super leve pesa tudo isso sobre a gente, então imagina a água. Quer ver? Me acompanhe numa conta rápida. A densidade da água do mar é, em média, 1,025 gramas por centímetro cúbico. Isso significa que cada metro cúbico de água pesa, em média, 1.025 quilos. Os destroços do Titanic estão a cerca de 3.800 metros, portanto, são quase 4 toneladas de água por metro quadrado. Para um submersível como o da Ocean Gate, com estimados 60 metros quadrados de superfície, isso significa suportar algo em torno de 235 toneladas de água, comprimindo o submersível em todas as direções. Bom, deu para perceber que o mar é um lugar bem perigoso e quanto mais fundo, mais perigoso. Portanto, melhor sair rapidinho dali, não é não? Na verdade não, porque aí você se depara com a síndrome do mergulhador. Até mesmo para os mergulhadores profissionais que não chegam a essas profundidades extremas, a pressão pode ser perigosa e até fatal. Isso porque existe uma propriedade físico-química
que diz que quanto maior a pressão, maior a quantidade de gás que pode ser dissolvida em um líquido. Isso significa que uma quantidade muito maior do ar que o mergulhador está respirando através do tanque vai poder se dissolver no seu sangue. Só que o ar é composto por 78% de nitrogênio. Ao dissolver mais ar no sangue, a quantidade de nitrogênio vai aumentar consideravelmente mais do que a de outros gases, como o oxigênio. E esse aumento da concentração de nitrogênio no sangue causa uma intoxicação chamada narcose, que deixa os caras bem loucos. Entre os sintomas estão a confusão mental, visão em túnel, alegria e excitação. A narcose tem efeitos super divertidos, como por exemplo fazer você dançar ou então achar que é capaz de respirar sem o equipamento. E morreu. Por isso, para mergulhar em águas mais profundas, os tanques precisam conter misturas especiais com concentrações ajustadas de oxigênio e nitrogênio. E se você achou que isso tinha resolvido o problema, mais uma vez, errou! Imagina o seguinte: por causa dessa parada de solubilidade do gás no líquido sob pressão, o refrigerante é mantido dentro da garrafa a cerca de 4 atm de pressão. Quando você abre, a pressão cai subitamente de 4 para 1 atmosfera. E o que acontece? Exatamente. A solubilidade diminui e o gás é expulso, formando aquela espuma. Se o mergulhador sobe muito rápido, acontece a mesma coisa com o ar extra que está dissolvido em seu sangue, tecido e juntas. Esse efeito é chamado de síndrome do mergulhador e causa dores intensas, desmaios e possivelmente a morte. Por isso, mesmo com a mistura apropriada para respirar sob pressão, na hora de voltar é preciso tomar cuidado e subir bem devagar, fazendo pausas para permitir a descompressão gradativa, eliminando o ar excedente de forma natural pelos pulmões. Enquanto você espera a descompressão, pode até aproveitar e deixar o seu like no vídeo e me contar se você já tinha ouvido falar da síndrome do mergulhador, que também é chamada de doença da descompressão. Em resumo, encontrar coisas no oceano é uma tarefa extremamente desafiadora. As vastas extensões do mar, combinadas com a escuridão total, o frio cortante e a pressão esmagadora, complicam ainda mais a busca por objetos perdidos. Navegar nesse ambiente hostil requer equipamentos especializados, conhecimento técnico, além de, claro, dinheiro. É como procurar uma agulha num palheiro escuro, quilométrico e sob uma prensa hidráulica. No caso dos nossos amigos do submersível, infelizmente não foi nem a dificuldade e o tempo que levou que culminou em tragédia, mas sim a pressão das águas que levou essas pessoas ao fim de suas vidas. Para concluir, eu vi algumas pessoas sugerindo que a implosão teria feito com que o ar dentro da unidade fosse aquecido até temperaturas próximas às do Sol, matando as pessoas queimadas instantaneamente. Mas isso não tem como acontecer. É claro que, seguindo a lei geral dos gases, a temperatura vai aumentar, ao contrário do que acontece com um tubo de desodorante, por exemplo. Quando a gente aplica, a gente sente que ele fica geladinho. Mas não tem como a temperatura ter subido tanto assim. De qualquer forma, num respeitoso alívio, nossa humanidade pode encontrar um pouco de conforto ao saber que foi tudo muito rápido. No turbilhão sombrio das profundezas do oceano, onde a luz se extingue e o silêncio ganha vida, encontramos uma lição trágica esculpida pelas mãos cruéis do destino. O submersível encontrou seu destino macabro, levando consigo os sonhos e esperanças de 5 pessoas. Naquele abismo insondável, onde a pressão se ergue como um guardião implacável, uma implosão catastrófica selou seus destinos em um instante fugaz. Enquanto lamentamos essa jornada sombria, consola-nos saber que as suas angústias foram dilaceradas pela imponência da pressão. Uma libertação instantânea diante da morte lenta e desesperadora que a nossa imaginação temia. Que essa tragédia possa ao menos servir para nos recordar da fragilidade humana e nos conduzir à necessidade inegável de respeitar as normas de segurança, sim, é claro, mas principalmente as leis da natureza.
para que possamos abraçar a vida com humildade e reverência e aprender com as consequências sombrias que nos esperam, além dos limites estabelecidos pela própria existência. Gente, antes de mais nada, perdão pelo sumiço, o canal é jovem e eu ainda tenho muitas das minhas obrigações pessoais que acabam por se encavalar com a produção de material. E como eu sempre digo, eu faço tudo sozinho, pesquisa, roteiro, captação, edição, animação. Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? E às vezes um conteúdo mais complexo pode acabar demorando um pouquinho mais para ser produzido. Mais um motivo para você não esquecer de curtir se você gostou do conteúdo e, claro, se inscrever no canal. O vídeo sobre Alan Turing que eu prometi para vocês tá no forno. Eu só tive que colocar esse aqui na frente para explicar mais sobre esse assunto a respeito do qual tem se falado bastante no momento. Tá? Se você não viu o meu vídeo anterior, inclusive, que fala da descoberta pelo telescópio James Webb de galáxias que não deveriam existir, eu vou deixar um link aqui para você. Enquanto aqui tem um vídeo que o YouTube escolheu para você. Um grande beijo e até a próxima.